Estamos vivendo num mundo cada vez mais desafiador. Somos visitantes, moradores de um grande organismo vivo. Mas os recursos naturais do planeta Terra estão cada vez mais escassos. Hoje, 20% da população mundial consome 80% dos recursos naturais. Nascemos com uma dimensão ambiental naturalista e a nossa relação com o meio ambiente, com o ecossistema, é talvez a essência da nossa razão de ser e do nosso futuro. Como está a sua visão sobre esse assunto tão importante? No século XIX, um discípulo de Darwin, Haeckel, criou a palavra ecologia. A partir daí, o assunto passou a ser tratado pela ciência. Ecologia, ecocasa, logia estudo, estudo sobre a nossa casa. O estudo então da ecologia nos remete ao entendimento do que seja meio ambiente. É o meio onde vivemos, o meio onde estamos. A ecologia estuda a relação entre os seres vivos e os seres não vivos e todos juntos em relação ao organismo planeta Terra e ao meio ambiente. Todos nós, seres humanos, fazemos parte desse meio ambiente, desse ecossistema. Mas é muito importante que você se veja como parte integrante desse contexto, porque dependemos, na realidade, uns dos outros para sobreviver. Então, para que você exista, você precisa de ar, você precisa de alimento, você precisa de água, você precisa de luz. As condições ambientais necessárias para a nossa sobrevivência fazem parte desse meio ambiente, desse ecossistema que funciona como um organismo, que funciona como um contexto de vidas que se relacionam e que, por isso, podem ser chamadas de organismo vivo. Tomando a ecologia como a ciência que estuda a relação entre os seres vivos e não vivos, e todos juntos, a relação com o meio ambiente, é muito importante que você entenda que a sua posição é a de um integrante, partícipe desse contexto, dessa estrutura ecológica. Nós somos, na verdade, irmãos, porque desde a década de 50, os cientistas mapearam a genética, não é? Houve um mapeamento genético e descobriu-se que todos os seres vivos são compostos de 38 aminoácidos e 4 bases fosfatadas. Então, desde as bactérias mais originárias até os dinossauros, somos compostos dessa mesma estrutura genética. O que varia, naturalmente, é a combinação de um para o outro. Ou seja, somos irmãos nesse contexto ecológico que vivemos. Francisco de Assis já chamava o sol de irmão sol, a lua de irmã lua, irmão lobo, irmã planta, irmão pássaro, porque ele tinha consciência de que somos um organismo vivo que funciona interligadamente, uns dependendo dos outros para sobreviver. Infelizmente, o egoísmo humano vem depredando, explorando desordenadamente, de forma irresponsável, os recursos que esse organismo tem para oferecer, a fim de que a gente possa viver em harmonia. Falta o bem comum, o senso do bem comum, a percepção, a sensibilidade de que você deve explorar os recursos que a natureza oferece, mas de forma equilibrada, de forma sustentável, de forma responsável. Sustentabilidade é explorar os recursos que a natureza nos oferece de forma responsável, de maneira que não falte, de maneira que tenhamos sempre aqueles recursos. Podemos explorar, podemos utilizar aquilo que a natureza nos dá, mas de forma responsável e dentro
da justa medida. Não é possível, não dá para a gente continuar convivendo com 20% da população mundial consumindo 80% dos recursos naturais. A justa medida, então, é a falta de excesso, é a falta de desperdício, é o uso consciente dos recursos. O ideal é que possamos equilibrar essa relação entre exploração e necessidade, de tal maneira que hoje chegamos ao ponto que precisamos urgentemente ter menos para ter mais. Precisamos gastar menos para sobrar mais. Muito importante a questão do consumo solidário. As pessoas terem consciência de que é preciso, hoje mais do que nunca, para que a gente consiga equilibrar a situação, consumir um pouco menos para que possamos sobreviver, para que possamos olhar para o futuro, vendo as futuras gerações com os recursos que precisam, que necessitam para sobreviverem e para viverem em harmonia, porque ecossistema, equilíbrio de meio ambiente, significa também comportamento, equilíbrio de comportamento. Hoje vivemos num mundo desequilibrado, onde a violência predomina, onde o desperdício passa na vida de quase todos nós. É importante que a ecologia como ciência nos faça entender, ter consciência da importância do meio ambiente, da preservação do meio ambiente, de nos vermos como parte integrante desse ecossistema e de termos uma postura equilibrada, consciente, sustentável, responsável, dentro da justa medida e da consciência ecológica de que somos visitantes, moradores desse organismo vivo extraordinário que é o planeta Terra. A Terra é mesmo um organismo vivo. Nós temos na atmosfera 21% de oxigênio. Se esse percentual de oxigênio caísse para 18%, nós morreríamos asfixiados. Mas se esse percentual subisse para 25%, tudo pegaria fogo. Quem estabeleceu a justa medida da quantidade de oxigênio na atmosfera, assim como os oceanos têm 3,4% de sal, na medida certa? Se esse índice de salinização fosse maior um pouco ou um pouco menor, nós não estaríamos aqui. A Terra, então, o organismo Terra é vivo e é justamente sobre ele que nós vivemos em comunidade. Somos uma grande comunidade. Por isso, é muito importante que possamos ter comportamentos sustentáveis, responsáveis, dentro da justa medida, para que deixemos um legado para as gerações futuras de um planeta, de um ecossistema, de um meio ambiente saudável, onde todos possam ser felizes. O entendimento de sua dimensão ambiental naturalista é o segredo para que você seja um agente produtor de posturas, de comportamentos responsáveis, equilibrados, sustentáveis, que você possa cuidar do meio ambiente, cuidar do sistema ecológico com amor, porque quando a gente ama, a gente cuida. A Pena Pátia é a sua escola de felicidade e nós estamos aqui para aprendermos juntos e, neste caso, é urgente que possamos entender cada vez melhor e, sobretudo, que possamos agir cada vez mais no sentido da preservação do meio ambiente e do esforço da construção de um legado de felicidade para as futuras gerações.